Oi, pessoal! Tudo bem aí? Vamos para mais uma aula? Então, sejam todos bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista e faço atendimento nutricional desde 2005. Então, em janeiro de 2005 foi que eu comecei a minha jornada de atendimento nutricional. Nunca tive um emprego, nunca tive carteira assinada. Então, eu tenho aqui para te dizer uma jornada onde ou eu vivia disso ou eu vivia disso. Para essa aula, nós vamos precisar de papel, caneta e água. Então, eu vou falar sobre assuntos super importantes e nós vamos dizer e vamos desvendar o que a anamnese tem a ver com o plano alimentar. Por que que é importante que você tenha uma anamnese assertiva, tá? No decorrer dessa aula e depois dessa aula, você tem os comentários aqui embaixo. É legal você comentar, porque primeiro que aí eu fico sabendo se eu realmente estou escolhendo assuntos assertivos, assuntos que vão ajudar você a ir para o próximo nível do atendimento nutricional. Eu verdadeiramente estou disposta a te ajudar, tá bom? Mas para isso eu preciso que você me pontue se é ou não isso que você queria ouvir aqui, tá bom? Uma outra coisa, gente, é que aqui nesse canal tem mas eu acho que tem não vou falar um trilhão, porque um trilhão é trilhão pra caramba. Tem muitos vídeos sobre atendimento nutricional. Eu tô verdadeiramente dedicada a este assunto. Então, eu quero fazer você viver realmente de atendimento nutricional. E que é uma jornada difícil, mas é uma jornada incrível. E eu costumo dizer uma coisa: nenhum emprego na nutrição paga mais que o consultório. Nenhum. Meu primo é concursado na faculdade de Manaus como professor. Ele tem pós-doutorado e ele não ganha mais que eu com o consultório, tá bom? Então, assim, gente, não paga. Não adianta, vocês podem ficar no trelelé aí, não adianta vocês falarem pra mim que paga, porque não paga. Bom, e aí nós vamos falar sobre o que a anamnese tem a ver com o plano alimentar. Cara, primeiro vamos começar do começo. Vamos começar essa história de anamnese do início dela. Estamos nós na faculdade de nutrição, 4 anos, tudo maravilhoso, perfeito, até que chega a aula de avaliação nutricional e a gente recebe a anamnese para aplicar no cliente. Essa anamnese que vai ser aplicada lá nos estágios. Essa anamnese é a que a gente treina durante as aulas, né? Muito pouca prática na faculdade de nutrição. Cara, e eu verdadeiramente acho que realmente o tempo é muito escasso, né? Se você for pensar em tudo que a gente teve de matéria, de aula, de tudo que teve para fazer, era um tempo um tempo escasso para tudo aquilo, né? Não, realmente, cara, os professores tinham que ser mestres. Como que eles iam dar tudo aquilo num tempo tão curto de aula? Mas ok. E aí você recebe uma anamnese que vem 1 trilhão de perguntas. Essa é a primeira coisa. Quando eu fui pro jogo, né? Então eu tinha me formado, agora é hora de você ir pro jogo. Vai lá pro jogo para ver qual é que é. E fui eu pro jogo ver qual é que era. Comecei a aplicar aquela anamnese. Essa para mim foi uma das primeiras viradas de chave que eu demorei para entender, porque eu tive que fazer isso sozinho. Você imagina lá em 2005, eu não tinha acesso como você tem hoje, alguém que fosse lá e colocasse uma aula no YouTube para me dizer o caminho de ouro do que eu tinha que fazer. Nunca, eu não tinha. Naquela época, o que a gente tinha era... Outro dia eu tava falando, gente... Alguém até me zoou. Eu já cheguei a fazer trabalho da faculdade com aquela Larousse cultural. Era cultural, né? Que pegava no jornal, ou era a Folha de São Paulo, ou era o Estado de São Paulo, que você tinha que juntar e ir pegando as enciclopédias, né? Não podia perder nenhum númerozinho lá. Então, assim... eram outras épocas, né? Era outra coisa, não tem nem como a gente conseguir comparar isso, tá bom? Então, beleza. Aí, hoje não, hoje você tem muito acesso à informação.
Então, eu demorei muito para trocar minha anamnese, ou para entender que aquela anamnese não era uma anamnese assertiva. Primeiro porque eu me lembro muito de uma situação embaraçosa. Não sei se você tiver alguma situação que você já passou com a anamnese embaraçosa, você me conta aqui nos comentários. Mas eu me lembro de uma situação embaraçosa que eu tava atendendo. Falta de malícia também, tá bom? Não é só o problema da anamnese, não. Teve falta minha de malícia. Eu tava atendendo uma cliente e aí tava escrito na anamnese dentição. E eu falei, ai, como é a sua dentição? Tipo, uma cliente jovem, né? Ela era bancária. E ela ficou olhando pra mim, eu olhando pra ela, me tocando do que eu tinha perguntado, né? Falando, meu Deus do céu, por que eu perguntei isso, gente? Que louca, né? Maluca a pessoa é. E aí, eu comecei a me questionar, gente, por várias vezes, se aquela anamnese era uma anamnese boa. Primeiro porque eu fazia muitas perguntas, demorava muito, né? Tinha, tipo, 30 páginas de anamnese, demorava muito pra aplicar. Eu ficava muito cansada de fazer aquele 1 milhão de perguntas. E eu sentia também que o paciente também ficava cansado, entende? Eu falava assim, cara, eu tô cansada e ele também tá. Porque também é chato pra ele, né? Também deve estar chato pra ele responder tudo isso de pergunta. E foi quando eu comecei a me questionar, pô, será que eu não tinha que mudar, né? Será que eu não tinha que melhorar isso, que, sei lá, fazer alguma coisa de diferente. Então, eu demorei anos, mas aí eu consegui. Então, a primeira coisa que eu entendi é que existem várias perguntas que devem ser feitas na primeira consulta, ali para eu saber, e várias outras perguntas que eu tive a fazer no retorno. Eu entrego isso pronto dentro do Praticando Nutrição, né? Pronto assim, né? Eu não entrego nada pronto, não, tá? Vamos falar bem a real, eu não entrego nada pronto, não. Eu dou exatamente o caminho. Olha, gente, eu acho que vocês têm que pensar assim, eu faço assim, essas são a minha estrutura eu entrego para eles pronta, né? Mas é a minha. Mas eu deixo total liberdade pro aluno falar assim, não, André, eu vou acrescentar uma coisa aqui, ou eu vou acrescentar uma coisa ali, eu acho que super ok. Depende muito do nicho ou do que você quer. Mas, então, a primeira coisa que eu quero que você pense aí, desse lado, se você não é aluno PNC, se você ainda não conseguiu a vaga para entrar para a mentoria do PNC, o que eu preciso perguntar na primeira consulta e o que precisa necessariamente ter no retorno. Então, esse foi o meu primeiro direcionamento. Eu tô te passando ele, então fica fácil para você, tá bom? Por quê? Porque nem tudo a gente precisa saber na primeira consulta. Tem coisas que eu posso saber na segunda consulta. E eu vou dar um exemplo, só para não ficar tão vago assim para você. Você imagina que você está recebendo uma senhora que se queixa muito dos sintomas de menopausa, que ganhou muito peso nos últimos anos e que está com quadro de começo de diabetes. Quadro super comum, né? Uma até das consequências aí que pode acontecer da menopausa, dessa alteração brusca hormonal. E aí, ela faz atividade física, vai 3 vezes por semana na academia, fica lá 40 minutos, 1 hora, faz uma aula, faz alguma coisa. Cara, será que na primeira consulta é o momento de você se aprofundar no tipo de exercício, na intensidade do exercício, quantas séries são, sabe? Tipo, gastar um tempo de consulta ali grandinho para você perguntar várias coisas sobre atividade física. Será que nesse momento, necessariamente, a atividade física é prioritária? Pensa comigo e responde aí pra mim se eu tô doida sozinha ou se isso também faz algum sentido na sua cabeça. Porque se a gente estiver falando de uma pessoa jovem, que tem como principal objetivo, de repente, ganhar massa muscular, né? Ganhar massa isenta de gordura, ganhar peso, talvez as perguntas acerca da atividade física são perguntas extremamente necessárias. Mas será que nesse momento essas perguntas são extremamente necessárias ou não? Entende? Então, isso eu preciso realmente que você se pergunte, que você se converse. Não existe o se converse, mas é isso que eu quero, que você se converse com você para você entender. Porque aí primeiro você vai fazer uma separação assim, ó. Primeira consulta, retorno.
E aí você faz uma linha do tempo aí. Por quê? Porque aí você vai separar o que é prioritário aqui, o que é aqui, o que é aqui, o que é aqui. E com o longo do tempo, eu descobri que eu precisava direcionar as perguntas da primeira consulta para a montagem do plano alimentar. Eu não sei se você já viu eu dizer em alguma aula, em algum vídeo meu, que uma das viradas de chave do meu atendimento nutricional foi realmente a entrega do plano alimentar. E muito interessante porque ele veio de uma cliente que ela era extremamente obesa e que ela comia muito mal, extremamente mal. E eu ainda naquela época de cálculo de dieta, que tinha que bater todos os micros, eu demorava, 6 horas para montar um plano alimentar. E aí, nessa hora, eu falei, cara, nem vai adiantar eu fazer tudo aquilo pra ela come muito mal. E aí, eu comecei a esboçar alguma coisa com ela, vi que ela gostou muito, e aí comecei a replicar para outros pacientes, e aí vi que aquilo motivava muito o paciente. Eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu não sei como ainda, nem de forma estruturada, eu sou meio CDF, e eu me recuso a me separar da ciência da nutrição, assim, e aí eu falo para as pessoas, eu falo, cara, eu fui descobrindo algumas técnicas que eu poderia fazer. E aí, quando eu digo que as perguntas da anamnese precisam necessariamente levar você à montagem do plano, também é uma forma de te ajudar a direcionar quais as perguntas aqui, né? Porque depois que eu descobri que eu tinha que entregar esse plano dietético, eu falei, cara, eu tenho que entregar, então eu preciso necessariamente entender quais são as perguntas que eu preciso fazer nisso, né? Então, é uma forma de direcionar, é uma forma de me ajudar, é uma forma de eu conseguir transportar isso para as outras áreas, tá bom? Então, primeiro essa é a sua tarefa. Se você ainda não é aluno do Praticando Nutrição, que não faz parte da minha mentoria, eu vou falar, esse exercício é bom para você precisa fazer. Então, o primeiro exercício é você separar as perguntas, o que você necessariamente tem na primeira consulta e tem no retorno. E o segundo exercício é você saber que todas as perguntas que você separou para a primeira consulta devem levar você à montagem do plano alimentar. Precisam te dar base, precisam te ajudar. Se elas não te ajudarem, não pergunta. Olha, eu falei uma coisa aqui que até fez tanto sentido na minha cabeça que eu vou compartilhar para você. Se você fizer alguma pergunta na anamnese que não te leve a lugar nenhum, tipo, não responde nada, você não vai fazer nada com aquela pergunta, não pergunta. Não pergunta. Não, André, não pergunta. Se você não vai fazer nada com ela, não pergunta. Porque aí você é só um curioso. Agora, não, perguntei isso porque eu consigo ajudar meu paciente naquilo, ou porque eu consigo fazer... Aí tudo bem, aí pergunta, tá bom? Então, mas se não for para ajudar, não atrapalha, né? É assim o ditado, se não for para ajudar, não atrapalha, tá bom? Dito isso, você precisa entender que quando você faz uma pergunta na anamnese, então, por exemplo, né? Histórico clínico. Aí o paciente diz para você, gastrite. Então, paciente com gastrite. Comum de acontecer. Não estou trazendo um caso excepcional. Não, comum de acontecer. Paciente com gastrite. O que a gente precisa saber? Quais são os alimentos? Quais são os micronutrientes? Quais as ações? Eu vou botar ações porque é ações mesmo. Quais são as ações dietéticas que você precisa saber para montar esse plano alimentar? Porque assim, gente, quando a gente fala sobre gastrite, por exemplo, é claro pra gente, por exemplo, uma coisa, molho de tomate tem que ser diminuído. É claro pra gente, por exemplo,
que numa gastrite o cálcio sofre alteração em sua absorção. A primeira etapa de absorção do cálcio é em pH ácido, né? Então, se eu tô... Porque assim, tem a gastrite, o paciente está tomando medicamento para deixar esse pH, tentar controlar esse pH, né? Então, o controle desse pH, deixando ele menos ácido, prejudica a absorção de cálcio, que prejudicada pode causar uma constipação intestinal. Então, olha que louco, eu tô falando da gastrite e eu tô falando que na hora que você for investigar a constipação intestinal, você pode relacionar se esse paciente teve ou não gastrite. Então, paciente com diabetes. Qual é o nutriente-alvo? O magnésio? A fibra? Carboidratos complexos? Paciente com problema na tireoide? Selênio? Entende? Então, eu tenho um livro aqui, ó, deixa eu pegar para você. Esse não é a versão mais atualizada dele. Eu ainda não comprei a versão mais atualizada dele, até porque eu acho que muda-se algumas coisas, mas o básico, né, a base não muda, então aí a gente vai também atualizando com os artigos, que é o de biodisponibilidade de nutrientes. O livro de biodisponibilidade de nutrientes, ele é da Silvia Cozzolino. E a Silvia Cozzolino, ela fez um negócio, tipo, sensacional. Nesse livro, você tá separado por micronutriente. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, ela fala sobre fonte alimentar, fisiologia, absorção, digestão, recomendação, suplementação. Então, ao final, ela fala sobre as necessidades e fala qual é a melhor forma de suplementar aquele micronutriente. O que causa? Quais são as principais causas da deficiência de vitamina A, por exemplo? E quais são as consequências e qual a toxicidade? Né? Eu li esse livro 13 vezes de ler, porque eu estudo lendo. Então, eu não fico na paranoia de ficar decorando o livro. Então, eu li. Aí, como são separados por micronutrientes, o que você pode fazer? Cara, cada semana eu vou ler um micronutriente. E se comprometer, né? De segunda a sexta, você tem que acabar aquele micronutriente. Segunda a domingo, né? Segunda a domingo, ou de domingo a domingo, você tem que acabar aquele micronutriente. Você faz um resumo no seu caderno, você grifa, você vai memorizando as informações, até porque dentro do consultório, durante o atendimento, as situações vão se repetindo, né? O que aconteceu com o cliente anterior acontece com esse. E aí, como as situações vão naturalmente se repetindo, você tende a entender que, o que aconteceu na semana passada aconteceu aqui de novo, e aí, entende? E aí você vai botando isso pra frente. Tudo bem? Então, a anamnese tem, tudo a ver com o plano alimentar. Porque é exatamente nela que você vai tirar informações. Imagina, as informações do exame físico. Unha, pele, cabelo. Todas dessas informações do exame físico são informações extremamente importantes que vão levar você pro plano alimentar. E aí, qual é o mal do negócio todo? Né? E é o que eu falo pro aluno. Então, dentro do Praticando Nutrição, nós temos uma plataforma de caso clínico. É um mimo, que na verdade, eu vou contar uma coisa pra vocês, mas vocês não contam pra eles, não. Essa plataforma que eu fiz de casos clínicos, onde eu autorizo que o aluno publique todos os casos dele, que ele peça ajuda pra todo mundo, onde todo mundo pode palpitar, onde todo mundo pode ajudar, onde todo mundo pode se ganhar com aquilo, porque, cara, é maravilhoso. Quem ganha sou eu também. Porque eu atendo também. Né? Então, eu não tô aqui nessa jornada de boa vendendo curso, que não tem nada de mal nisso, ok? Tá tudo bem. Mas não é o que me dá a tesão de fazer de vida.
Eu falo que eu construí um consultório, eu construí uma carreira de viver de atendimento nutricional. E eu gosto demais disso, né? É o que realmente eu levanto e falo, cara, mesmo nos dias que você tá mais cansada, mesmo nos dias que você fala, nossa, hoje eu tô morta de cansada, eu nunca acho que é um sacrifício vir atender. Muito pelo contrário, eu gosto de fazer isso. Eu acho que quando a gente gosta de fazer, é completamente... Cara, muda o jogo, né? É completamente diferente. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, eu gosto muito de fazer o que eu faço. E fazendo o que eu faço bem o que eu faço, tá? Eles me ajudam. Na hora que eles põem os casos clínicos deles, pode aparecer um caso que seja parecido com o meu. Eu já fui lá dar umas pesquisadas. Então... Vamos lá. Quando eles colocam os casos clínicos deles e aí eles descrevem o paciente, é muito louco, porque eu olho a descrição e já penso nos alimentos fontes. Então, quando ele manda o plano, Adri, você pode olhar o plano que eu fiz para minha paciente? Posso. E aí eu falo, cara, nossa, mas aqui faltou, você não pensou nesse alimento? Você não fez isso? Você não podia ter colocado tal coisa? Uma vez uma aluna mandou um plano alimentar para eu olhar e o paciente dela dormia mal, né? Um sono muito agitado, dormia mal. E aí ela pôs um mingau de aveia no final, antes de dormir. Falei, cara, achei sensacional aquele mingau de aveia. Porque o leite é rico em vitamina B6, que é precursora de triptofano. A aveia é rica em tiamina, niacina, também são precursores. O complexo B é responsável pela formação de energia, né? Hormônio da serotonina, né? Triptofano, serotonina. Acho que você tem chance desse paciente dormir melhor. Aí ela falou pra mim, nossa, mas eu não pensei nisso. Eu falei, não? Você pensou no quê? Ela falou, não sei, ele falou que ele tinha fome, eu pensei no mingau de aveia. Eu falei, não. Bem, não, amor. Você tá mais longe que isso. O negócio é muito mais profundo do que simplesmente você dizer pra mim que você pôs um mingau de aveia porque é um mingau de aveia gostosinho. Tá muito. O meu cliente, ele tem hábito de me perguntar, esse suco de uva integral aqui, por que você pôs, hein? Porque ele sabe que eu tenho resposta. Porque ele sabe que eu não pus lá só porque... Tem horas que você fala, eu pus porque você gosta, eu pus porque é fácil, eu pus porque eu acho que bater... Às vezes eu falo, bater o meu carboidrato, tinha que pôr essa fruta aí. Não sei por que eu pus, mas eu pus. Mas tem uma justificativa. Mesmo lá, eu pus porque você gosta, tem uma justificativa. Então aí, na hora que eu falei pra ela, ela falou, nossa, Adri, mas você foi longe. Eu falei, cara, mas o negócio é longe. Ele não é pertinho assim como você tá desenhando mesmo. Ele é mais longe, tá bom? E tá tudo bem. Só não dá pra você achar que é só por conta de X. Não, não é só por conta de X. Tem um quê do que é por que você tá pondo aquilo lá. Tudo bem? Então, isso vocês precisam fazer. Isso vocês precisam ter de base, isso vocês precisam ter de noção. Não dá simplesmente para você fazer uma anamnese ou uma série de perguntas para o seu paciente que não tenham significado, que não tenham verdadeiramente um passo para você montar esse cardápio. E eu vou dizer, né? Lógico que a gente vai usar o consumo alimentar, não é só a anamnese, você vai se basear também na antropometria, no resultado que deu seu índice de conicidade, por exemplo, se ele deu super alto, é um aumento de risco cardíaco para esse paciente, principalmente gordura localizada nesta região aqui do abdômen. E aí você pode pôr alimentos ricos em antioxidantes na dieta, né? Pode pôr castanha do Pará, fazendo o transporte reverso do colesterol e sendo rica em selênio também, que é um antioxidante potente. Então, entende? Dá para você viajar no mundo, mas você tem que ter todas as etapas direcionadas. E tudo começa pela anamnese, tudo começa pelo começo. E o começo da consulta nutricional é a anamnese, tá? Então, posso perguntar muitas coisas? Pode, mas você não pode parcelar isso, você precisa sair perguntando tudo de uma única vez, de um único jeito, sem moderação, né? Vai com calma, tudo bem? Então, você pode fazer isso de forma parcelada, você pode fazer isso sem atropelar, sem, né, passar a linha do que você tá fazendo, tá bom?
certo? Então, o que eu quero de você hoje são vários dos nossos exercícios. Eu vou pensar nas perguntas que eu vou fazer na anamnese, vou pensar nas perguntas que eu vou fazer no retorno, todas elas têm que me levar para o plano alimentar, todas elas, mesmo que sejam perguntas relacionadas à ansiedade, estresse, comportamento, todas elas têm que levar você para a montagem do plano. Porque, cara, é assim, ó, a nossa função como nutricionista é educar as pessoas a escolherem melhor, a comerem melhor. Isso se traduz num plano alimentar, tá? Então não adianta você querer... Você pode inventar outro nome, não quero chamar de dieta, não quero... Você pode fazer o que você quiser. Mas a tradução disso é a tradução do plano dietético, tá? Do plano alimentar. E aí você parcelando isso em várias consultas, você consegue necessariamente entender que esse plano alimentar leva você para os micronutrientes, para as razões do porquê colocar aquilo ou não dentro da consulta, que eu acho que tem que ter, eu acho que eu me fiz clara agora de você entender que eu acho que tem que ter, ver se é ou não prioritário. Então essa é uma das suas tarefas. E fazer aquela velha pergunta, o que eu vou fazer com isso? Se você não vai fazer nada com esta pergunta, não pergunta, né? Pode deixar para o terceiro, para o quarto retorno, que é ali onde você vai puxar um papo, vai aplicar um quadro de frequência, vai pedir para o seu paciente fazer um registro, enfim, aí você vai divagar sobre essa sua estrutura do que você vai fazer no outro retorno, mas deixa para o outro, não faça agora, tudo bem? Por quê? Você consegue ser mais... É isso. Você consegue ser mais assertivo. Eu preciso que você seja mais assertivo. E sendo mais assertivo, a consulta tem mais estrutura, vai ter cara de terminar, vai ter cara de começo, meio e fim. Tendo cara de começo, meio e fim, as chances de você aumentar o seu boca a boca, de você aumentar a sua fidelização, de você aumentar a adesão, ela é muito maior do que quando as informações ficam completamente perdidas. Porque elas completamente perdidas, o paciente também fica perdido, aquilo sai meio desconecto, né? Desconexo. X. E aí ele fica com as informações perdidas. Tudo bem? Cara, eu quero muito saber se essa aula te ajudou, né? Se é uma aula que realmente é uma aula mais teórica, uma aula mais pesada, né? A gente falou do livro, tem que ler, tem que botar a mão na massa ali, mas eu preciso saber se isso ajudou você, se isso verdadeiramente muda o nível do seu atendimento nutricional. Eu tenho alguns recados para você, eu não sei se você já sabe, mas eu tenho a rede social @AdrianaFanaro, onde eu posto conteúdo todos os dias. Então, eu posto um texto para você, teórico. Faço um vídeo de 1 minuto da Adri, é uma série que depois a gente baixa ela aqui no YouTube também. Então, aí, 1 minuto da Adri, onde rapidinho eu falo uma dica para você que eu acredito que vai mudar o seu jogo. E eu tenho sempre, de quarta-feira, aqui no canal, ao vivo, a mentoria online com a Adri. Como funciona? Você entra ao vivo, meio-dia, e me faz a pergunta que você quiser e eu respondo. Ou você coloca no comentário da postagem, que eu sempre deixo lá por volta de 8 horas da manhã da quarta, né? Eu deixo esse comentário, você põe nos comentários a sua pergunta, o que é que você quer saber que eu respondo ao vivo, porque às vezes você não pode estar ao vivo. E aí eu respondo a sua pergunta ao vivo e depois você assiste a sua pergunta na forma gravada, né? Que fica muito ok. E uma vez por semana, em geral, de quinta-feira, eu coloco essa aula aqui que eu tô gravando pra você, pra te ajudar, tá? Então, nós somos uma comunidade de pessoas e nutricionistas, estudantes de nutrição que desejam verdadeiramente viver de consultório. E você consegue me ajudar, tá bom? Com essas aulas, com esses conteúdos gratuitos, que é colocando aqui embaixo nos comentários o que você achou, se eu posso continuar assim, se eu posso continuar com essas aulas, com os temas, queria saber isso, queria, né, às vezes vocês me mandam direct, você podia falar isso no canal, e aí a gente vai trazendo isso pro canal. E, como eu já disse pra você, eu tenho a mão suja de terra, né? Eu faço atendimento nutricional todos os dias, eu tenho aí todos os clientes, as minhas obrigações, enfim, de manter meu consultório. E por isso eu abri um grupo VIP no Telegram. E lá no Telegram eu divido o dia a dia, né? Não é nenhum assunto que eu já elaborei, eu simplesmente ligo o áudio e saio falando, que é dividir com você o que acontece no meu dia a dia.
E aí, dividindo com você o que acontece no meu dia a dia, eu acho que eu também te ajudo. Porque o que eu percebi nessa jornada e fazendo essas mentorias com os alunos o que acontece comigo acontece com todo mundo, não acontece só comigo, né? É muito legal porque é isso, assim, às vezes a gente fala assim, sou eu sou o floquinho de neve diferente de todo mundo. Cara, você não é. Eu descobri que não acontece. Às vezes os alunos me fazem uma pergunta e eu falo, já aconteceu comigo. Aí eu fazer as pessoas, mas tudo já aconteceu com você? Cara, eu comecei em janeiro de 2005. Nós estamos em janeiro de 2020, né? Fevereiro agora. A gente tá exatos dia 5 de fevereiro? Dia 5 de fevereiro. Então, assim, já aconteceu bastante coisa comigo, né, meu camarada? Muita coisa comigo. Então, eu acho que eu consigo te ajudar, assim, né? Eu consigo te ajudar no sentido de dizer o que eu fiz. Não o que é certo, talvez. Tá bom? Certo? Então, eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula. É um prazer ter você comigo. Dá uma maratonada nesse canal, hein, gente? Que tem muita aula sobre atendimento nutricional. Eu vejo você na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!